Ok. Então, vou começar a aula. Ok, então, vamos hoje. Eu não coloquei aqui, a gente vai pelo nosso plano de ensino, pelo calendário. Vamos começar hoje a segunda lei da termodinâmica, ok? Hoje a gente vai começar com a segunda lei para um sistema de controle, uma massa de controle, né? Onde a massa ela é constante. Na próxima, a gente vai ver a entropia, também sobre esse tipo de sistema. E aí depois voltamos à segunda lei para volume de controle. Então, não está claro aqui, mas antes eu vou voltar um pouquinho sobre o que a gente viu na última aula, ok? Que é sobre a primeira lei, ok? Para um sistema de controle, ok? Quando a gente fala, então, de volume de controle, sistema não, volume de controle, ou seja, aqui eu tenho, por exemplo, num certo sistema que eu escolhi, eu coloquei aqui a minha superfície de controle, e o volume de controle é o que está dentro da superfície de controle, só que pode ter um fluxo de massa entrando e um fluxo de massa saindo. Então, nesse caso, o que a gente precisa fazer é fazer uma equação de continuidade, né, ou seja, uma equação de conservação da massa, né, como vocês já lembram talvez de fluidos de física 2. Então, essa equação de continuidade, ela é uma equação de conservação da massa, o que entra por unidade de tempo. Na verdade, essa aqui seria no equilíbrio, né? Você vai escrever que num estado final aqui, ok? Quando você vai fazer o balanço, a cada momento você tem uma massa aqui que pode ser, então aqui você tem M, vou escrever vermelho, aqui você tem M do volume de controle, então M do volume de controle não é necessariamente igual a zero, né? Então você tem, a gente inclusive chama essa variação dm, volume de controle sobre dt é igual a mvc, ponto, ok? E ele não necessariamente é nulo, ok? Mas a cada momento você tem então uma massa que pode variar em função do tempo, e como é que você vai trabalhar com essa massa? Você vai escrever que entre dois estados. Então, essa aqui é instantâneo, tá certo? Instantâneo. A cada momento você pode escrever isso aqui, a taxa, ok, de variação. Você tem entre dois estados, ok? Então, um processo finito que eu coloquei aqui, você tem uma propriedade P1, aqui uma propriedade, desculpa, P2, bom, tanto faz, P2, ok? E aí você desenha nesse diagrama das propriedades um estado inicial, um estado final, e aí você vai fazer que a variação da massa entre o estado final, M2, e o estado inicial, M1, M2 menos M1, ok? Então, esse aqui é o estado final, então vou escrever. Sim, vou escrever estado, porque isso aqui que é a palavra importante. Estado final, ok? Aqui é inicial. Então, vai corresponder à variação de massa, ou seja, e o que vai ser essa variação entre o estado inicial e o estado final, desculpa, final e inicial, vai ser a diferença entre o que entrou e o que saiu, tá certo? Vocês estão vendo aqui a diferença, ME menos MS. Então, a gente pode diferenciar essa relação aqui, dizer que dmVC é igual a dME menos dMS, ok? Uma variaçãozinha de massa no volume de controle, ok? É o que entrou durante esse dt infinitesimal, menos o que saiu, e a gente escreve que a taxa de variação, ok? No volume de controle é igual à taxa de variação do que entra, menos taxa de variação do que sai, ok? Então, com isso, reescrevemos a equação da energia para o volume de controle, ok? Lembra que
a gente tem no volume de controle aqui, além do calor e do trabalho que podem ser realizados, ok? Através da superfície de controle, a gente pode ter também entrada e ou saída de massa através dessa superfície de controle, ok? Então, a gente escreve essa variação de massa como M ponto, ok? E aqui estou estudando só uma entrada particularmente, ok? Então, a gente viu, eu não vou redetalhar essa parte aqui, mas a gente viu que essa variação de massa, ok? Ela vai ser proporcional, então, à área, obviamente, daquele cilindrozinho que eu desenhei aqui. O dx vai ser a velocidade do fluido entrando, vezes dt, ok? E a gente resume isso aqui dizendo que a taxa de variação da massa, ok? Entrando aqui, não é no volume de controle, é entrando aqui, vai ser igual a ρ, ou seja, 1 sobre V, a área, vezes a velocidade, ok? Essa aqui é uma velocidade, está bem em negrito, para não confundir com o volume. Essa aqui é o volume específico, essa aqui é uma velocidade, e a gente, então, vai calcular qual é a taxa de trabalho realizada por essas forças aqui, essas forças de pressão, essencialmente, realizadas pelo ambiente para empurrar essa massa aqui dentro do volume de controle. Então, essa taxa de trabalho de fluxo é aqui um trabalho, ok? Então, o ponto vai ser uma taxa de trabalho, que é uma potência em watt. Então, cuidado com as notações, porque aqui W quer dizer trabalho, aqui ponto quer dizer dW sobre dt, e a unidade desse dW sobre dt é watt, que é W maiúsculo. Então, cuidado para não confundir. Então, vai ser igual a pressão, ok? Vezes volume específico, vezes a massa, a taxa de entrada, ok? Cadê meu aqui? Da massa no volume de controle, ok? Então, a gente reescreve a equação de energia, ok? A equação de energia é uma equação de conservação da energia, ok? Então, dE sobre dt no volume de controle é igual, como aqui não é E, é dE sobre dt, então a gente vai ter aqui, vai ser a taxa de transferência de calor, ok? Menos a taxa de realização de trabalho através da superfície de controle, ok? E aqui a gente vai ter dois termos, ok? Que vão intervir. Esse aqui, quando o sistema era fechado, não tinha essa parte que vai estar aqui, tá certo? E quando a massa entra ou sai, então a gente tem que adicionar. Esse aqui é o termo de... eu já resumi, né? Então, tem o termo de transporte de energia, ok? Pela massa. A massa tem uma energia interna, tem, ok? E aqui só tem a energia interna da massa que entra, ok? Aqui ok. A entalpia é a energia interna mais o produto da pressão pelo volume específico, ok? Mesma coisa aqui para a taxa de saída, ok? Vezes a entalpia da massa que sai, o volume de controle. E esse aqui, em geral, a gente não vai desprezar esses termos aqui, que são termos de energia, ok? No transporte de massa para fora ou para dentro do volume de controle, que é energia cinética, energia potencial, e em geral a gente não vai considerar esses termos, ok? Então, essencialmente, o que a gente vai ter é essa equação aqui, que é dE sobre dt no volume de controle é igual a esse daqui, tá certo? No regime permanente, ok? Então, no regime permanente, o que a gente vai ter é que a taxa de variação do volume de controle vai ser igual a zero, ou seja, o que entra, ok? Você soma tudo que entra, você pode ter várias entradas, você pode ter várias saídas, mas tudo que entra por unidade de tempo é igual ao que sai por unidade de tempo, no regime permanente. E aí, isso permite que o volume, dentro do volume de controle, ok? A massa dentro do volume de controle, ela não varia, tá certo? Apesar de ter uma certa renovação, vamos dizer, as partículas são diferentes, ok? Mas a massa permanece a mesma, ok? E também você tem que, como está no regime permanente,
você tem que a variação de energia, ok? A taxa de variação da energia do volume de controle é nulo, ok? Então, permite escrever que zero é igual a... Aqui, zero. Deixa eu colocar aqui. Zero é igual a isso menos... Então, taxa de transferência de calor menos taxa de realização de trabalho e mais esse aqui, tá certo? Então, eu posso escrever de um lado, é bem artificial se colocar, ok, os termos, ok? Então, a gente deixa desse lado a taxa de realização de transferência de calor e a taxa de transferência de energia devido ao fluxo que entra, ok? E do outro lado é porque tem o sinal menos, é isso. Então, Q ponto VC mais isso, ok? É igual, já que é igual a zero, essa soma aqui, é igual a o trabalho realizado, a taxa de trabalho, ok? Mais a esse termo aqui que corresponde à energia transportada pela massa saindo, ok? Então, resumir aqui, no regime permanente, que é o que essencialmente a gente vai trabalhar, você tem que Q.VC mais, ok? A soma aqui, a taxa aqui, ela está embutida na massa, ok? Você tem a entalpia do sistema, e aí você vai ter a massa, e do outro lado, trabalho é o que sai. O que entra é o que sai. Deixa eu colocar aqui essa mesma parêntese aqui, ok? Ok, e aí a gente considerou que essas energias cinéticas potencial aqui, a gente não se despreza esses termos, ok? Então, no caso, por exemplo, de ter uma entrada e uma saída, então aqui você não tem mais essa soma, você tem simplesmente que, eu vou escrever aqui porque é um pouquinho confuso, ok? Então, vou escrever aqui Q.VC mais M ponto entrando, que na verdade é igual a M ponto, porque a gente escreveu a condição de continuidade, ok? Que eles vão ser iguais, ok? Então, é M ponto, ok? M ponto entrando é igual a M ponto saindo é igual a M ponto, ok? Vezes a entalpia da massa entrando é igual à taxa de realização de trabalho, ok? Através da superfície, tipo superfície móvel, ok? E mais M ponto, ok? H saindo, tá certo? Então, desculpa. É isso. Isso. Ok? Então, em termos de unidade, a gente tem aqui joule por unidade de tempo, né? Porque Q é joule, então é joule por segundo. Aqui é joule por segundo, ok? Porque esse aqui é joule por quilograma por segundo, vezes, desculpa, joule por quilograma, ok? Vezes quilograma por segundo, é a mesma coisa aqui. Então, para escrever alguma coisa em termos das grandezas específicas, ok? A gente escreve aqui que, onde que é a razão, a gente vai dividir, pronto, eu vou dividir aqui. Eu vou dividir por M ponto, ok? Aqui também, obviamente, eu tenho que dividir cada termo aqui pela taxa de entrada, de massa de entrada, que é igual a taxa de entrada de saída, ok? E aí a gente, com isso, obtém essa equação aqui, que é Q. Então, Q é o quê? É a razão da taxa de calor transferido sobre a taxa de entrada e ou saída de massa, ok? E W, ok? Aqui é a razão das taxas, ok? Então, com isso, a gente se livra das taxas, ok? Então, no regime permanente, a gente tem que, ou seja, é um calor específico, no sentido de calor realmente... esse aqui não é o calor específico da substância, ok? Então, tem que ter cuidado. É durante um processo, ok? Mas por unidade de massa, mais a entalpia por unidade de massa do que entra é igual ao trabalho. Esse aqui é Wzinho, ok? Então, vou escrever aqui, ok?
ok? Mas a entalpia aqui por unidade de massa, ok? Do que sai, ok? Então, eu pensei em fazer uma aplicação, ok? Que é a seguinte. Então, é provavelmente um exercício do Bourniak, onde você tem dois fluxos. Então, a substância, eu vou ler primeiro, dois fluxos de ar estão na mesma pressão, ok? A pressão é dada. E aí, o que é dado também? Então, vamos ao lendo, a gente vai escrever as informações importantes que estão aqui. Primeiro, a substância é ar, ok? Então, a substância é o ar, ok? A pressão tem dois fluxos de ar. Então, eu posso desenhar aqui. Então, eu vou desenhar aqui duas entradas, ok? Desculpa. Eu vou desenhar aqui um recipiente onde a gente vai poder fazer misturas, ok? Então, eu vou abrir aqui. Tem duas entradas, ok? Dois fluxos de ar estão na mesma pressão, ok? E aí você vai misturar esses fluxos. Então, tem um fluxo aqui. Tem um fluxo aqui, ok? Então, aqui entra, ok? Os dois estão a 200 kPa, pressão P1. Vou escrever aqui P. Vou escrever PA. Vou escrever A aqui. Então, aqui é M.A, M.B, ok? E a PA é igual a PB, é igual a 200 kPa, ok? Aí a gente conhece 1 kg, a taxa de entrada de ar. Então, eu vou dizer que M.A é igual a 1 kg por segundo e TA é igual a 400 Kelvin, ok? O outro, 2 kg por segundo, M.B é igual a 2 kg por segundo, TB é igual a 290 Kelvin, ok? Aí o que você faz? Os fluxos são misturados em uma câmara isolada, então esse é um aspecto importante aqui. Eu vou desenhar aqui essa isolação, ok? Vai ser importante, vai ser uma aplicação bem simples do que a gente acabou de fazer, ok? Então, esse aqui é isolado, quer dizer que não vai ter transferência de calor entre essa câmara e o ambiente, ok? Para fornecer uma única corrente, ou seja, uma saída a 200 kPa. Então, vou abrir aqui, ok? E aí eu vou ter uma saída aqui, tá certo? Que eu vou chamar de... aqui vai ser M.C, ok? E a gente sabe que essa corrente de saída também está a 200 kPa, ok? Então, eu tenho M.C igual, ok? E a pressão de C é igual a 200 kPa, ok? E a pergunta é, determina a temperatura de saída, ok? Então, a gente quer saber TC, ok? Ok, então, vamos lá. Foi o que eu desenhei aqui, inclusive. Bom, está mais completo o que eu desenhei aqui, né? Aqui é M.A, ok? O que vai importar aqui são as taxas, ok? Ok, então o que a gente faz aqui? Vamos lá. Primeiro, definir o sistema. Então, eu vou desenhar aqui minha superfície de controle. A superfície de controle vai ser aqui na câmara de mistura, ok? Então, essa aqui é minha superfície de controle, ok? E o volume de controle é o que está lá dentro, tá certo? Então, meu sistema vai ser o volume de controle, ou seja, a massa que está dentro da massa dentro da câmara de mistura. Ok? Depois, o que a gente faz?
A gente aqui vai primeiro aplicar a continuidade, ok? Como é um volume de controle, a gente tem que ver o problema da conservação de massa, ok? Então, continuidade, equação de continuidade, parêntese, conservação da massa. Então, a gente vai dizer aqui, não está especificado no problema, mas a gente vai considerar que é regime permanente, ok? E a gente tem, então, no regime permanente, a gente tem que o que entra em prime é igual à taxa do que sai, ok? Que eu vou escrever aqui da seguinte maneira. O que entra é a substância A, que é o ar, mas aí tem taxas de entradas diferentes, ok? Mas M ponto B é igual a M ponto C, ok? Então, isso é a primeira equação. Ela é importante, ok? E aí vocês têm que escrever essa equação. E isso permite particularmente escrever que M.C é igual a... Ou M.C eu não sabia. Então, M.C é igual a M.A mais M.B, ou seja, A é 1 kg por segundo, mais 2 kg por segundo. Então, M.C é igual a 3 kg por segundo, ok? Não pede a massa, mas talvez eu vou precisar, né? Aí, vamos lá. A gente quer determinar a temperatura da saída. Então, de toda maneira, o que a gente precisa fazer depois de ter escrito essa equação de continuidade vai ser a equação de energia. Equação de energia. Ok? Então, vocês fazem esses passos, ok? Bem rigorosamente, e aí o que você escreve, o que você tem que ter cuidado é não escrever coisa errada, obviamente, ok? E aí, quando você faz as coisas bem sistematicamente, não tem como escrever coisa errada, porque aqui são realmente conceitos básicos, ok? Que vocês, se vocês não entenderam, se vocês não estão convencidos, então tem que treinar mais até que isso vire uma coisa óbvia, né? Equação de energia no regime permanente, ok? Regime permanente. Então, a equação de energia é que ds sobre dt é igual, e aqui é no volume de controle, né, do seu sistema. Aqui vai ser zero, porque no regime permanente, ok? É igual, lembram que é igual a Q, ponto, ok? No volume de controle, menos W no volume de controle, mais M.A HA, mais M.B HB, menos a mesma coisa aqui para o que sai, M.C HC, ok? Entrada, saída. O que entra, menos o que sai, ok? É bem razoável. E aí, como é no regime permanente, a gente pode escrever isso aqui. Aí eu vou dividir aqui, que no volume de controle vai ser isso, vai ser 3, né? Então, vou escrever aqui que ponto VC mais, ok? M ponto A mais M ponto B HB igual assim. Estava me perguntando como que eu ia fazer aqui, porque não é... Desculpa, eu vou apagar isso aqui, ok? Porque antes de escrever, o que eu vou precisar aqui, o que é essa transferência de calor?
ok? A gente tem uma câmara isolada, ok? Então, vai ser 0. E também é rígida. Isolada e rígida, não tem trabalho realizado, ok? Então, é um problema realmente simples, 0, porque é isolada, 0, porque é rígida. Não está escrito, mas é uma câmara, tá certo? Então, a gente tem esses dois termos, então, a gente vai escrever eles. Então, M.A, HA mais... Eu quero saber o quê? Ah, a temperatura. Mais M.B, HB, é igual a M.C, HC, ok? E aí, como é que eu vou saber a temperatura? Onde ela aparece aqui? É simplesmente o que você vai... Vamos ver, o que a gente conhece aqui. Você tem que fazer o balanço, o que eu sei. O que eu conheço. Eu conheço o M.A, conheço. Conheço o HA, sei não. Esse aqui eu conheço, eu não conheço. Esse aqui eu conheço, ok? Calculei. E esse aqui, não sei. Então, eu tenho uma equação, 3 incógnitas. Mas, obviamente, que como aqui o estado está bem definido para tudo que entra e o que sai, ok? Então, eu posso escrever H, ok? É uma propriedade que vai depender, você sabe que cada propriedade, eu posso escrever ela em função de duas outras propriedades intensivas, ok? Então, o que vão ser essas duas propriedades intensivas aqui? O que eu conheço desse sistema A? Eu conheço a temperatura e a pressão. Então, é suficiente, tá certo? H é uma função da temperatura e da pressão. Então, se eu conheço a temperatura e a pressão, eu sei determinar a entalpia. Aí, onde eu vou procurar isso aqui? Vou procurar nas tabelas, ok? E aí, a substância é o ar. Então, quais são as tabelas? São as tabelas A, aí eu tenho ela aberta aqui. Estou colocando tabelas porque tem várias às vezes, né? Então, você tem aqui a 7, ok? Você tem as propriedades termodinâmicas do ar, considerado como um gás ideal. Em geral, a gente vai usar o ar como um gás ideal, ou seja, ela está em condições de pressão e de temperatura tais que a pressão é relativamente baixa, ok? Em relação à pressão crítica, temperatura alta em relação à temperatura crítica, e aqui é na pressão de referência, a pressão atmosférica, ok? 0,1 megapascal é 100 kilopascal, ok? E aí você tem em função da temperatura, ok? Então, a gente vai ver aqui que para o ar, a gente tem, para essa temperatura, a gente tem a entalpia, a energia interna específica, a entalpia específica, tá certo? Então, tem até as propriedades críticas aqui, né? Não é crítico. Ok, vamos ver aqui, então, quais são as temperaturas. Aqui, vamos lá escrever. Então, eu já sei que esse aqui não vai ser mais uma incógnita, esse aqui também não, porque também eu conheço a temperatura e a pressão, então eu sei determinar. Aqui eu não posso determinar porque eu não conheço a pressão. Mas justamente, eu vou determinar isso, ok? Eu vou escrever, resolver essa equação aqui em HC. Uma vez que eu calculo HC, então eu vou escrever HA em função de TA, PA, ok? Eu vou escrever HB em função de TB, PB, ok? E depois eu vou escrever TC em função de HC, ok? Uma propriedade que eu vou determinar em função de duas outras. HC, porque eu vou saber, e a pressão também que eu conheço, tá certo? Então, vamos lá, determinar HA. Então, essa tabela A7, o que ela diz? Que a TA é igual a 400 Kelvin, ok? 400 Kelvin. Então, HA é igual, tabela A7, 400 Kelvin, aqui. HA é 401,30. 401,30 kJ por quilograma
ok? TB é igual a 290 Kelvin, ok? Então, HB é igual a 290, tá aqui. Se não tivesse, você teria que fazer a interpolação, ok? É 290,43. 290. Ok? Então, vocês podem ver aqui que é quase igual, né? Em termos de 290 Kelvin, 290, 400 Kelvin, e aqui 400 e algumas coisas. Então, é bem parecido, numericamente, essas duas grandezas. Isso porque a constante, ok? A pressão constante, isso é um processo a pressão constante, tá certo? A gente tem 200 kPa durante todo o processo. Então, Cp, que é igual à derivada, é um gás ideal, né? A derivada de H sobre... Eu vou escrever. Cp dH sobre T, mantendo pressão. A pressão constante, obviamente. Pressão constante. Então, isso quer dizer que Cp deve ser basicamente da ordem de 1, não é? 1 kJ por Kelvin por quilograma. E aí, se você for ver, porque a razão praticamente para 0 Kelvin é como se você tivesse uma entalpia nula, né? Então, vamos verificar isso aqui. A gente não precisa, é só um comentário que estou fazendo. Na tabela A5, você pode ver aqui que você tem a propriedade de vários gases ideais. A 25 graus Celsius é 300 Kelvin, né? Mas é perto de 100 Kelvin, de 300 Kelvin, 400 Kelvin. Então, vamos ver lá o ar. Qual é CP? CP é... tá entendendo? Aproximadamente 1 kJ por quilograma por Kelvin, ok? Então, isso é a razão que você tem. Os valores, se você olhar, os valores da entalpia são muito próximos do valor da temperatura em Kelvin, ok? Mas a gente vai calcular, já que tem a tabela. Então, vamos lá. Ok, então a gente coloca isso aqui na... A gente coloca isso, ok? A minha equação é HC, né? Eu estou procurando HC. HC vai ser igual a M.H. Vou escrever aqui. M.A. H mais M.B. HB sobre M.C. Ok? Vai ser igual. M.A é 1, eu acho. 1 kg por segundo vezes 401,30 kJ por quilograma. Ok? Mais 2 kg por segundo vezes HB 290,43, okay, dividido por M.C é 3, né? 3 kg por segundo. E aí, se você calcular, vocês vão achar... Eu já calculei, então aqui posso ver a... Tirar isso aqui. Aqui... Fiz também... 327,4. 327,4. E a unidade, só para verificar as unidades aqui, a gente tem quilograma por segundo, vezes quilojoule, quilograma. Então, o que sai aqui, a gente tem quilograma-sal com quilograma. Ok? E a gente vai ter quilojoule por segundo, tá certo? Não. Quilojoule
tem que ficar quilograma. Sim, tá ok. Porque esse segundo aqui sai com esse, ok? Então, a gente vai ter aqui quilojoule por quilograma, tá bom? Então, quilojoule por quilograma. É isso, né? É uma entalpia específica. E aí, uma vez que a gente tem a entalpia, ok? A gente, sabendo a entalpia e conhecendo a pressão, a gente deduz a temperatura a partir da mesma tabela. A gente já sabe, ok? A gente já viu que deve ser da ordem de 327 Kelvin, ok? O que é coerente com o que a gente tem aqui, entre 290 e 400 Kelvin, ok? Então, a gente vai na tabela A7, tabela A7, e a gente vê aqui que essa tabela A7, 327, a gente não vai ter, obviamente, mas a gente tem 320 aqui, 340 aqui, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui esse 320, 320, 340, vou pegar aqui. Não estou interessada na energia interna, mas eu quero aqui os valores, só para, ok? Só para não precisar sempre voltar, ok? Então, o que eu tenho aqui? Nessa tabela A7, eu tenho. Aqui é a temperatura em Kelvin, ok? Aqui é a entalpia em quilojoule por quilograma, ok? Então, o meu 327,4, ele está aqui entre 320, ok? E esse daqui, ou seja, eu sei que minha temperatura vai estar entre 320 e 340. E como a gente verifica que é próximo, mas a gente vai fazer essa interpolação. Então, eu posso escrever que TC deve ser da ordem de 327 Kelvin, ok? Eu já sei aqui, mas vamos calcular, então vamos fazer essa interpolação. Então, a gente escreve que a temperatura C vai ser, eu vou pegar a mais baixa aqui, 320, ok? Ó, eu vou desenhar aqui. Só para lembrar como que faz aqui essa interpolação, você tem, se você fizer a temperatura em função de Q, em função da entalpia, ok? E aí você vai interpolar. Aqui ela está subindo, ok? Obviamente a temperatura aumenta, a entalpia aumenta. Aqui você tem, então você tem esse aqui você tem 2 pontos, aqui você tem duas temperaturas, 320, ok? Aqui H em quilojoule por quilograma, ok? Aqui você tem, então, 320,58, e aqui você tem 340, e aqui você tem... É uma reta de inclinação quase 1, né? Próximo de 1, que é CP. 340,70. E aí eu tenho entre os dois 327. O que que eu quero? Ok, vou botar aqui em vermelho. 327. 320. Bom, desculpa, eu não conheço. É justamente isso que eu quero determinar. Ok? Sabendo que eu tenho aqui 327,4. Ok? Ok? Então, eu quero saber essa temperatura. Então, vamos fazer essa... Então, você vai ter, ok? Você vai usar aqui a temperatura T que você quer, que é TC, ok? Vai ser igual à primeira temperatura, 320, por exemplo, mais, eu vou pegar a derivada dessa aqui, ou seja, delta T sobre delta H, né? Vezes a distância entre esses dois, ou seja, delta T sobre delta H, e aqui eu tinha isso aqui, aí a distância, a diferença aqui vai ser essa, então vai ser eu vou colocar aqui 327,4 menos 320,58, ok? E esse delta T sobre DH é o quê? Aí eu vou pegar o que eu conheço. Essa aqui é 340
menos, ou seja, Kelvin aqui, né? Menos 320 Kelvin dividido por 340,70 menos 320,58, e a unidade aqui, né? Quilojoule por quilograma, ok? Então, façam o cálculo e vocês vão efetivamente encontrar que não vale a pena, não vale a pena fazer todo esse trabalho. Se você tiver tempo, ok? Aí, se você notar essa... Aí você diz, não, é aproximadamente, senão a gente teria que fazer a interpolação, mas eu não tenho tempo, eu vou colocar isso aqui, tá certo? Aí vocês vão verificar que realmente dá em torno de 327. Ok? Então, isso aqui foi uma aplicação, ok, no regime permanente, ok, da primeira lei. Então, a primeira lei é uma lei de conservação da energia, ok? Só que quando é uma massa um volume de controle com massa que pode variar, então você tem que escrever primeiro a equação de conservação da massa. É como fluidos, ok? A gente aqui não está interessado, na verdade, nessas relações, né? Como Bernoulli, por exemplo. Então, vocês lembram? Física 2, fluidos, tinha a parte de hidroestática e a parte de hidrodinâmica. Na hidrodinâmica, quando vocês vão tratar um problema de fluxo de substância, né, de fluido, então vocês vão escrever a equação de continuidade, que é uma equação de conservação da massa, que é exatamente essa, e uma equação de... ou seja, é a vazão, né? A vazão é constante na entrada e na saída, e a equação de conservação da energia. Só que do Bernoulli, ok? Em fluidos, a gente não despreza esses termos que a gente desprezou aqui, que são os termos de energia potencial e energia cinética, tá certo? Vocês estão fazendo um pouquinho tudo isso são coisas que vocês têm que encaixar as peças do quebra-cabeça, ok? Então, isso é um problema de fluido, só que a gente não se interessa mais aqui na variação de altura, energia potencial e na variação de energia cinética, mas está interessado nas propriedades termodinâmicas, ok? O que você não tinha interesse quando viu fluidos em física 2, ok? Então, pronto, está feito. Vamos lá. Depois eu vou apagar o que a gente não precisa. Ok. Então, essa página aqui eu vou... Então, antes de terminar, já que eu passei uma lista, né, sobre a primeira lei da termodinâmica, inclusive, eu vou ter que passar uma, talvez menor, mas com problemas de volume de controle. Não tem problemas de volume de controle. Alguém pediu para, inclusive, se alguém não está presente na aula, mas eu vou comentar rapidamente sobre esses dois problemas que, não sei se vocês têm outros problemas. Então, esse daqui, eu acho que é tranquilo, vocês sabem fazer isso aqui, né? O fator de compressibilidade é só... enfim, você tem que fazer. Aqui não pediu, aqui as propriedades que faltam. Então, é como os exercícios que vocês fizeram na primeira lista sobre as propriedades de substância pura, só que aqui a gente adicionou algumas propriedades, ok? Além da temperatura e da pressão, a gente tem a entalpia, ok? E a energia interna, ok? Entalpia e energia interna, que vocês têm que, ou seja, essa aqui é para aprender a usar as tabelas, ok? De dados, ok? Dióxido de carbono tem uma tabela para isso, então. Aqui, então, aparentemente tem esse estudante que pediu tem problemas, eu vou comentar rapidamente aqui que não tem problema nenhum. Esse R134A tem uma tabela, ok? Tabela B. Lá no final tem dois refrigerantes, eu acho que deve ter o 410A e o 134A, então esse é um refrigerante com propriedades tabeladas. Essas tabelas A e B, ok? Eu coloquei no material no grupo, né, no cigarro, ok? Tabela A e B, ok? Que são do livro do Borgnac, ok? Para vocês poderem trabalhar.
ok? Aqui, 1000 kPa, 140 graus, ok? Então, você tem um conjunto. Aí você vai resfriar a pressão constante. Então, eu não vejo qual é a dificuldade. Aqui, só vou escrever rapidamente. Desenhar, talvez. Ah, é que esse aqui está no... Desculpa. Então, o que eu vou fazer? Copiar. Colar, não. Não. Eu não posso escrever nesse. Aqui. Ok. Ah. Ok. Não vou poder fazer isso. Só um minutinho. Vou fazer a imagem, ok? Pronto. Ok? Então, não vou resolver esse problema, mas só dar uma dica de como fazer. Então, aqui vocês têm um sistema, um pistão, né? Ou seja, você tem um cilindro, pistão, que é o nosso sistema modelo, né? Então, a gente tem um pistão aqui, que é livre, se movimentar para cima e para baixo, e o ar está lá dentro, então você pega, tem que definir o volume de controle. Aqui é uma massa de controle, não tem entrada, não tem saída nesse volume, ok? E aí você tem a massa, ok? E você tem a pressão e você tem a temperatura. Então, você sabe tudo sobre esse estado inicial, tá certo? Aí eu vou desenhar aqui, eu vou desenhar um diagrama. PVV, por exemplo, né? Um diagrama PV. Ó, como uma figura ajuda a entender bem melhor, né? Então, P vai ser em quilopascal. Aqui eu vou colocar um volume específico, ok? Metro cúbico por... Bom, não vou colocar valores, mas esse é o volume específico. E aparentemente a gente está trabalhando com esse refrigerante. Aqui a gente está... Refrigerante, ok? Você usa nos sistemas de refrigeração e todo o interesse desses refrigerantes é as transições de fase, né? Então, quando você vai tirar, como que você vai tirar calor da sua câmara fria, né? Do seu refrigerador. Então, você quer tirar calor dessa câmara fria, então você tem que ter o que vai realmente ser muito eficiente em tirar calor é uma transição de fase. Então, você quer evaporar, ok? Você vai usar esse calor, ok, para evaporar o vapor superaquecido, tá certo? E aí depois você quer condensar, ok? E aí para condensar, aí você vai, ou seja, você vai trabalhar perto dessa parte aqui, onde você tem a fase binária, líquido aqui, líquido, ok? O refrigerante na forma líquida, aqui você tem o vapor, ok? E aqui você tem a fase binária, ok? Então, aqui a gente trabalha a 1000 kPa, ok? Então, inicialmente, ele está, esse refrigerante, a 1000 kPa, ok? Então, vou colocar aqui 1000. E aí, eu vou fazer um traço aqui. Eu vou tirar esse vapor que está logo em cima do... Okay? Então, tem aqui. A gente vai trabalhar aqui a pressão constante, né? Resfriado a pressão constante. Então, como está? Está no vapor superaquecido, a essa pressão 1000, ok? A temperatura de saturação seria essa, e ele está numa temperatura que é maior. Então, você tem uma temperatura que é maior aqui. Vou desenhar aqui, por exemplo, A. Eu já olhei um pouquinho, então está acima, inclusive, da temperatura crítica. Então, você tem a temperatura crítica. Então, vou desenhar aqui uma isoterma a 140 graus Celsius, ok? Então, ela é maior que a
a isoterma que passa aqui. Qual é a isoterma que passa aqui? Ela é, sei lá. Vou desenhar aqui, mas ela é maior. Ok. 140, então, 1000 kPa, 140 graus. Pronto, a gente está aqui. A gente tá... O estado inicial é esse, tá certo? Vapor superaquecido, tá bom? Vapor superaquecido, porque a temperatura é superior à temperatura de saturação para essa pressão, ok? Então, o que a gente faz é vai resfriar a pressão constante. Então, tudo vai acontecer nessa linha aqui, a pressão constante, tá certo? E aí você resfria, e aí você vê que você tem todas as isotermas aqui passando, diminuindo a temperatura. Então, você está diminuindo a temperatura, ok? E indo, e até você vai parar quando o título for igual a 25%. Então, aqui seria 50% e aqui 25%, tá certo? Deixa eu colocar. Então, meu estado final vai ser esse, tá certo? Mesma pressão e título de 25%. Então, esse é o meu estado final. E o processo foi... Vou botar ele um pouquinho maior. O processo foi esse. Ok? Ok, então o processo no diagrama PV foi esse. Então, a gente tem a figura e agora é tranquilo. Ok? Se você tem isso visualmente, eu acho que ajuda bastante. Qual é a questão? Calculo o trabalho realizado durante esse processo. Esse processo aqui é esse. Então, qual é o trabalho realizado durante o processo? É a área abaixo da curva, tá certo? Então, vou desenhar aqui a área abaixo da curva do processo, ok? Então, vai ser essa, ok? Então, vai ser essa área aqui. O trabalho, vou botar aqui verde. Esse aqui vai ser o trabalho, ok? Então, vamos calcular. A gente pode escrever. Bom, enfim, eu não vou fazer. Okay? Eu estou resolvendo, na verdade, um exercício que é da lista. Eu estou me empolgando, mas não é para fazer isso. Ok? Então, é só trabalhar o... Então, você tem aqui o V2, o volume específico final, o V1 aqui, e aí você tem que calcular. Então, uma dessas grandezas aqui, para calcular trabalho, você não conhece, mas você tem as tabelas, então você vai determinar, etc, etc. Ok? Tranquilo, não vou resolver isso aqui. E aí, a outra pergunta, que talvez eu acho que era a oitava. Inclusive, eu vi quando eu fui olhar, eu escrevi, eu deixei o problema em inglês, mas eu acho que não tem problema. Ok. Aqui talvez ficou mais claro com o que eu falei hoje. Esse Q1, 2 aqui. Deixa eu colocar aqui. Okay. Acho que ficou mais claro porque na revisão da aula que eu falei desse Q1, 2, né? Que é uma transferência de calor por unidade de massa, ok? Ok? Então, você tem essa a substância que é ar, ok? Você tem 350 a volume constante, ok? Então, aqui, aqui na verdade, não é nem volume de constante, é massa constante, massa de... então, o que você tem, quais são, você vai aplicar aqui a delta E, ok? A equação de energia, ok? Então, delta E vai ser igual a delta U, ok? A gente desconsidera, então vai ser U2 menos U1, ok? E aí, você vai escrever que é trabalho, ok? Que é U2 menos, desculpa, calor, menos U2, ok? E aí, pronto, então, eu acho que aqui há volume constante, então não vai ter trabalho, então você simplesmente vai precisar das tabelas, porque você vai ver nas tabelas o que é
a energia interna. Você não tem a massa, ok? Você tem uma certa quantidade de ar, mas você não sabe. Então, está tudo bem, porque ele não pede o calor, ele pede o calor específico, ou seja, o calor transferido por unidade de massa. Então, você divide tudo isso por M, ok? Você divide tudo isso por M, e aí você vai ter, ou seja, você vai ter que Q12 vai ser igual a 2 menos 1, ok? Tabela de ar, que deve ser é o ar, né? Aqui é A7, né? Pronto. Ok? Então não tem dificuldade. Aí não olhei os outros, então vocês têm até dia 10, que é quinta-feira, para entregar essa lista. Ok? Ok, vamos fazer uma pausa antes de começar aqui. Então, 9h03, voltamos às 9h14 agora, tá? 10 minutos de pausa.